Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta, sou coach, master coach e estou aqui para falar com você, mulher, que porventura está aí se sentindo impróspera, né, financeiramente. Eu fiz ultimamente um questionário e recebi muitas respostas e a maioria das respostas foi exatamente de mulheres que falaram para mim que estão se sentindo insegura, que estão se sentindo impróspera financeiramente e em outras áreas da vida. Mas hoje nós vamos falar exatamente sobre você que se sente impróspera financeiramente. Provavelmente você não está satisfeita com o que você faz. Provavelmente você não está equilibrando o seu financeiro com a satisfação que você tem, com o que você desenvolve, com o que você executa. Muitas pessoas têm dificuldade em crescer financeiramente porque elas estão presas em uma profissão, em um negócio, em uma situação que não as deixa avançar. Então, se você faz as mesmas coisas todos os dias da mesma forma, lógico que você não vai ter resultado diferente, concorda? Então, imagina que você tem muitas habilidades, tem muitos talentos, mas você se habituou de alguma forma a trabalhar num determinado local, fazendo uma determinada função, e ali você ganha um valor X. E desse valor X, você percebe que a sua vida não sai do lugar, você não prospera. Mas você talvez tenha muitas outras habilidades que, se você trabalhar essas outras habilidades, você vai ter muito mais prosperidade. Mas o que faz as pessoas não avançar? Às vezes é o comodismo, às vezes é a procrastinação, às vezes é a falta de coragem de avançar, às vezes é o medo de tomar uma decisão. E são muitas coisas, mas uma coisa eu gostaria sim de falar com você, mulher que está me ouvindo. A falta de autoconhecimento, conhecer você, por que as coisas acontecem com você. E isso é incrível, porque toda o nosso desenvolvimento, a nossa vida futura, a nossa vida adulta, ela está atrelada à nossa infância, desde a época em que nós estávamos lá no útero até os 5, 6 anos de idade. E isso tem a ver com o que o nosso corpo revela. Então, muitas das vezes, você encontra uma pessoa que ela não tinha uma habilidade ou ela sabia dessa habilidade, mas ela não fazia nada para desenvolver essa habilidade. E o que fez essa pessoa mudar completamente? Talvez ela passou por um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, ela aprendeu a saber por que é que ela, mesmo tendo consciência das coisas, ela não age, por que é que ela, mesmo sabendo que ela é legal em alguma área, ela continua numa área errada. O que a faz se sentir travada, submissa e impróspera? Então, hoje nós temos ferramentas suficientes, conhecimento suficiente para saber o porquê que nós estamos estagnados, o porquê que nós não avançamos. E nós, mulheres, precisamos abrir muito a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar para descobrir o porquê que nós estamos travadas, o porquê que nós não avançamos, o porquê que a gente vive uma vida, muitas das vezes, inconstante, né? Você não está satisfeita, você não está segura, você não sente que prospera, mas você vive essa vida. Você passa dias e dias e dias dessa forma. Então, qual é o formato do seu corpo hoje? Então, se, por exemplo, você for uma pessoa mais arredondadinha, mais cheinha, provavelmente você tem muitas coisas para ser trabalhadas relacionadas à sua fase de amamentação. Você provavelmente se sentia abandonada naquele momento lá. E alguém, talvez sua mãe, talvez um adulto que cuidava de você, colocava coisas na sua boca. Então você, quando, por exemplo, chupava uma chupeta, você se calava, parava de chorar, mas a sua dor real talvez não fosse resolvida
Talvez você tivesse ali uma necessidade de alguém olhar se você estava com a fralda cheia de xixi. E aí, nesse exato momento, você desenvolveu uma dor que é o seu traço de caráter. Você tem um corpo mais cheinho, mais arredondado. Mas, Beth, o que tem isso a ver com não prosperar? Tem tudo a ver. Porque quando você tem esse formato, quando você tem esse tipo de dor do seu traço de caráter, que é um traço de caráter oral, faz com que você viva na dependência, na necessidade, na carência. E você tem muita falta, sente uma falta de proteção, porque você tem medo de ser abandonado. Então, às vezes, você fica naquele local, fazendo aquele serviço, aquele trabalho não prospera, mas você não sai dali porque você tem medo de ser abandonado. Você talvez tenha ali uma proteção, talvez você tenha ali aquilo que você necessita para não sentir sua dor do caráter. Então, por isso que eu digo para você que é importante você se autoconhecer, é importante você fazer uma análise para saber qual é os traços de caráter que você guarda, onde estão as suas dores lá da infância que faz você não avançar, talvez financeiramente, talvez na tomada de decisão, talvez até mesmo na sua vida pessoal, nos relacionamentos, tem tudo a ver. A falta de prosperidade, na verdade, está interligada a tudo isso que você já viveu lá atrás. Mas o que fazer então? Reconhecer isso, fazer uma análise, saber disso e o que isso vai adiantar então? Vai adiantar que você também vai descobrir os seus pontos importantes, que é a sua força, porque todo traço de caráter traz a sua dor, mas também traz os seus recursos. Então nos recursos você vai descobrir suas forças, suas habilidades estão interligadas a isso. E se você souber a hora que você está entrando na dor e você puxar o seu pensamento e as suas tomadas de decisão para os seus pontos fortes, né? Ou seja, não, eu vou elevar aqui, eu vou sair da dor e vou melhorar, porque eu vou ativar os meus pontos fortes, né? Os meus pontos positivos aqui, que são, na verdade, as alavancas que vai me impulsionar para que eu chegue nos meus resultados desejados. Então é por aí que as coisas funcionam, é nesse caminho, é nesse sentido. O autoconhecimento em um conjunto, né, com uma análise bem feita, vai tirar você dessa mania de viver fazendo as mesmas coisas e não ter resultado, e não ter uma vida mais abundante, e se sentir próspera, se sentir acolhida, se sentir forte, se sentir capaz de tomar decisões, de resolver, de colocar para fora suas habilidades, de dizer não quando precisa dizer não, de dizer sim quando precisa dizer sim, e te ajudar a fortalecer ainda mais esses seus recursos e buscando cada vez mais fazer com que você se preencha. Dizendo também aqui para você que você não é só um traço de caráter. Todos nós temos 5 traços de caráter. E nós temos de 1 a 3 que são os predominantes. Então, qual é o seu traço de caráter predominante e quais são as dores desses traços de caráter e quais são os pontos positivos dele? Qual é o olhar que você vai ter a partir de agora? Onde você precisa melhorar? Porque às vezes aquele traço de caráter que está mais fraquinho precisa dar uma melhorada nos seus pontos positivos para que você se equilibre. Então, existe todo um caminho para ser trabalhado. Hoje, por exemplo, eu sei muito bem o porquê que eu tive uma falência, o porquê que eu fui para o fundo do poço, o porquê de ter passado várias situações difíceis que eu já passei. Eu sei porquê, mas antes eu não sabia. E adivinha o que eu fazia? Reclamava, lamentava, culpava, menos a mim, culpava os outros. Mas a culpa, na verdade, é nossa, é minha culpa, somente minha. E aí, quando você aprende tudo isso, sua vida muda completamente. Então, se você é mulher, se você está passando por essas dificuldades, se você entende que a sua vida não sai do lugar,
se você precisa prosperar financeiramente, se você precisa prosperar em qualquer área, aprenda uma coisa: você precisa tomar uma decisão urgente de se autoconhecer. E, inclusive, sobre o questionário que eu te falei, ele está disponível na minha bio do Instagram. Se você não participou dessa pesquisa, se você não respondeu e você quiser responder, responda, porque quem respondeu vai fazer parte de um grupo de mulheres onde eu vou estar dando algumas diretrizes, alguns tópicos, algumas coisas que vai ajudar vocês a mudar, mas também vai ficar conectada a tudo que houver de novo, tanto no meu canal aqui do YouTube, como aqui no meu canal também, no meu perfil do Instagram. Então você vai aprendendo cada dia mais a se conectar com você mesmo, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos falar de uma outra dor das mulheres que me responderam, e eu gostaria que você, se gostou desse vídeo, deixe aí um joinha, deixe um comentário, fale o que acontece com você, onde você está travada, qual é o seu problema, porque aí nós vamos trabalhando todos os traços de caráter, explicando para você mais e mais sobre esse assunto, tá? Então, eu agradeço a sua companhia, um grande beijo e até a próxima!